São João Cassiano. Os 8 vícios. Prefácio. São João Cassiano, muitas vezes denominado Cassiano, o Romano, em fontes gregas, nasceu por volta do ano 360 d.C., provavelmente em Roma. Quando jovem, ingressou em um mosteiro em Belém, mas por volta de 385, viajou com seu amigo Germano para o Egito, onde permaneceu até 399, tornando-se discípulo de Evagrius. Durante 401 a 405, ele estava em Constantinopla, onde foi ordenado diácono. Aqui ele se tornou um discípulo e fervoroso defensor de São João Crisóstomo. Em 405 ele viajou para o oeste, permanecendo por alguns anos em Roma e depois mudou-se para a Gália. Em Roma ou na Gália foi ordenado sacerdote. Por volta de 415 fundou 2 mosteiros perto de Marselha, um para homens e outro para mulheres. Suas 2 principais obras são os Institutos e as Conferências, ambos escritos em latim por volta dos anos 425 a 428. Nestes Cassiano resumiu o ensinamento espiritual que ele havia recebido no Egito, adaptando às condições um tanto diferentes do Ocidente. Seus escritos exerceram uma influência formativa no monaquismo latino e são especialmente elogiados na regra de São Bento. Cassiano morreu por volta de 435 e é comemorado na Igreja Ortodoxa como um santo, sua festa caindo em 29 de fevereiro. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. São Nicodimos incluiu na Filocália um resumo grego de certas partes dos principais escritos de Cassiano. O primeiro texto, sobre os 8 vícios, é tirado dos Institutos, e o segundo texto, sobre os Santos Padres Disquetis e sobre a discriminação, vem das Conferências. Em ambos os casos, a versão grega abrevia consideravelmente o original latino. A seguir a sua primeira obra intitulada como, abre aspas, sobre os 8 vícios, fecha aspas. Sobre os 8 vícios. Escrito para o bispo Castor. Tendo composto o tratado sobre instituições monásticas, agora sou mais uma vez encorajado por suas orações para tentar escrever algo sobre os 8 vícios: gula, falta de castidade, avareza, raiva, desânimo, apatia, autoestima e orgulho. Sobre o controle do estômago. Falarei primeiro sobre o controle do estômago, o oposto da gula, e sobre como jejuar e o quanto comer. Não direi nada por minha conta, mas apenas o que recebi dos Santos Pais. Eles não nos deram apenas uma única regra para o jejum ou um único padrão e medida para comer, porque nem todos têm a mesma força, a mesma idade, as mesmas doenças, a delicadeza do corpo cria diferenças. Mas eles nos deram um único objetivo: evitar comer demais e encher nossas barrigas. Eles também descobriram que o dia de jejum é mais benéfico e uma grande ajuda para a pureza do que uma que se estende por um período de 3, 4 ou mesmo 7 dias. Alguém que jejuar por muito tempo, eles dizem que muitas vezes acaba comendo muita comida. O resultado é que às vezes o corpo fica enervado devido à falta indevida de comida e indolente em seus exercícios espirituais, enquanto outras vezes, sobrecarregado pela massa de comida que comeu, torna a alma apática e preguiçosa. Eles também descobriram que comer verduras ou leguminosas não agradava a todos e que nem todos podiam viver com pão seco. Um homem, disseram eles, pode comer 1 quilo de pão seco e ainda sentir fome, enquanto o outro pode comer 1 libra, ou apenas 6 onças, e ficar satisfeito. Como eu disse, os pais transmitiram uma única regra básica do autocontrole. Abre aspas. Não se deixe enganar pelo enchimento da barriga. Fecha aspas. Ou se deixe desviar pelo prazer do paladar. Não é apenas a variedade de alimentos que acende os dardos inflamados da impureza, mas também sua quantidade. Seja qual for o tipo de alimento com o qual é preenchido, a barriga gera a semente da libertinagem. Não é só vinho demais que domina nossa mente. Muita água ou muito de qualquer coisa a deixa sonolenta e estupefata. Os sodomitas foram destruídos não por excesso de vinho ou de outros alimentos, mas por excesso de pão, como Ezequiel nos diz. A doença corporal não é um obstáculo à pureza de coração, desde que demos ao corpo o que sua doença exige, não o que satisfaz nosso desejo de prazer. A comida deve ser consumida na medida em que sustenta nossa vida, mas não a ponto de escravizar-nos aos impulsos do desejo.
Comer com moderação e razoabilidade é manter o corpo saudável, não privá-lo de santidade. Uma regra clara de autocontrole transmitida pelos pais é esta: pare de comer enquanto ainda está com fome e não continue até que você esteja satisfeito. Quando o apóstolo disse, abre aspas, não façais provisões para satisfazer os desejos da carne. Fecha aspas. Ele não estava nos proibindo de prover as necessidades da vida. Ele estava nos alertando contra a autoindulgência. Além disso, a própria abstinência de comida não contribui para a perfeita pureza da alma, a menos que as outras virtudes também estejam ativas. A humildade, por exemplo, praticada através da obediência no trabalho e nas fadigas corporais, é uma grande ajuda. Se nós evitarmos a avareza não só por não ter dinheiro, mas também por não querer ter, isso nos leva à pureza de alma. A liberdade da raiva, do desânimo, da autoestima e do orgulho também contribui para a pureza da alma em geral, enquanto o autocontrole e o jejum são especialmente importantes para trazer aquela pureza específica de alma que vem através de contenção e moderação. Ninguém cujo estômago está cheio pode lutar mentalmente contra o demônio da falta de castidade. Nossa luta inicial, portanto, deve ser para ganhar o controle de nosso estômago e trazer nosso corpo em sujeição não apenas através do jejum, mas também através de vigílias, trabalhos e leitura espiritual, e concentrando nosso coração no medo do vale do Gehenna e no desejo pelo reino dos céus. Sobre o demônio da falta de castidade e o desejo da carne. Nossa segunda luta é contra o demônio da falta de castidade e o desejo da carne, um desejo que começa a incomodar o homem desde a juventude. Esta dura luta deve ser travada na alma e no corpo, e não apenas na alma, como é o caso de outras faltas. Temos, portanto, de combatê-la em duas frentes. O jejum corporal por si só não é suficiente para trazer autocontrole perfeito e verdadeira pureza. Deve ser acompanhado de contrição de coração, oração intensa a Deus, meditação frequente nas escrituras, labuta e trabalho braçal. Estes são capazes de refrear os impulsos inquietos da alma e recuperá-la de suas fantasias vergonhosas. Humildade de alma ajuda mais do que tudo, e sem ela ninguém pode vencer a falta de castidade ou qualquer outro pecado. Em primeiro lugar, então, devemos tomar o máximo cuidado para guardar o coração de pensamentos vis, pois, de acordo com o Senhor, porque do coração procede os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, lascívia e assim por diante. Somos instruídos a jejuar não apenas para mortificar nosso corpo, mas também para manter nosso intelecto vigilante, para que não seja obscurecido por causa da quantidade de comida que comemos e, portanto, incapaz de guardar seus pensamentos. Não devemos, portanto, gastar todo o nosso esforço em jejum corporal. Devemos também dar atenção aos nossos pensamentos, à espiritualidade e à meditação, pois de outra forma não poderemos avançar às alturas da verdadeira pureza e castidade. Como nosso Senhor disse, devemos limpar primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Se estamos realmente ansiosos, como o apóstolo coloca, para lutar e sermos coroados, para vencer o espírito impuro da falta de castidade, não devemos confiar em nossa própria força e prática ascética, mas na ajuda de nosso Mestre, Deus. Ninguém deixa de ser atacado por este demônio até que acredite verdadeiramente que será curado e chegará a alturas de pureza não por seu próprio esforço e trabalho, mas pela ajuda e proteção de Deus. Para tal vitória está além dos poderes naturais do homem. Na verdade, aquele que esmagou os prazeres e provocações da carne está em um certo sentido fora do corpo. Assim, ninguém pode voar para este alto e celestial prêmio de santidade em suas próprias asas. Ou aprender a imitar os anjos, a menos que a graça de Deus o conduza para cima desta lama terrena. Nenhuma virtude torna o homem preso à carne tão parecido com um anjo espiritual quanto o autocontrole, pois capacita aqueles que ainda vivem na terra para se tornarem, como diz o apóstolo, cidadãos do céu. Um sinal de que adquirimos esta virtude de forma perfeita é que nossa alma ignora aquelas imagens que a fantasia contaminada produz durante o sono, pois mesmo se a produção de tais imagens não for pecado, é sinal de que a alma está doente e não foi libertada da paixão. Devemos, portanto, considerar as fantasias impuras que surgem em nós durante o sono como a prova de experiências anteriores. Indolência e fraqueza ainda existentes em nós, já que a emissão que ocorre enquanto estamos relaxados no sono revela a doença que está escondida em nossas almas. Por isso o médico de nossas almas também colocou o remédio nas regiões ocultas da alma, reconhecendo que a causa de nossa doença está aí quando ele diz que quem olha em uma mulher com lascívia já cometeu adultério com ela em seu coração.
Ele procura corrigir não tão tanto nossos olhos inquisitivos e impuros como a alma que tem seu assento dentro e faz mau uso dos olhos que Deus o deu para bons propósitos. É por isso que o livro dos Provérbios em sua sabedoria não diz: guarde seus olhos com toda a diligência, mas guarda o teu coração com toda a diligência, impondo o remédio da diligência no primeiro exemplo sobre o que faz uso dos olhos para qualquer propósito que deseja. A maneira de vigiar nosso coração é expulsar imediatamente da mente toda lembrança da inspiração demoníaca de mulheres, mesmo de mãe, ou irmã, ou qualquer outra mulher devota, para que, por demorar muito tempo, a mente seja desviada impetuosamente pelo enganador em pensamentos degradados e perniciosos. O mandamento dado por Deus ao primeiro homem, Adão, disse-lhe para vigiar a cabeça da serpente, isto é, sobre os primeiros indícios dos pensamentos perniciosos por meio dos quais a serpente tenta penetrar em nossas almas. Se não admitirmos a cabeça da serpente, que é a provocação do pensamento, não admitiremos o resto de seu corpo, isto é, o assentimento ao prazer sensual que o pensamento sugere, e assim degradar a mente em relação ao próprio ato ilícito. Como está escrito, devemos de manhã cedo destruir todos os ímpios da terra, distinguindo à luz do conhecimento divino os nossos pensamentos pecaminosos, e então erradicá-los completamente da terra, nossos corações, de acordo com o ensinamento do Senhor. Enquanto os filhos da Babilônia, com o que quero dizer nossos pensamentos perversos, ainda são jovens, nós devemos jogá-los no chão e esmagá-los contra a rocha, que é Cristo. Se estes pensamentos tornam-se mais fortes porque concordamos com eles, não seremos capazes de superá-los sem muita dor e trabalho. É bom recordar as palavras dos pais, bem como as passagens da Sagrada Escritura citadas acima. Por exemplo, São Basílio, bispo de Cesareia na Capadócia, disse, abre aspas, não conheci uma mulher e ainda assim não sou virgem. Fecha aspas. Ele reconheceu que o dom da virgindade é alcançado não tanto pela abstenção de relações sexuais com uma mulher, mas pela santidade e pureza de alma, que por sua vez se alcançam pelo temor de Deus. Os padres também dizem que não podemos adquirir plenamente a virtude da pureza, a menos que primeiro tenhamos adquirido verdadeira humildade de coração. E nós não seremos concedidos ao verdadeiro conhecimento espiritual enquanto a paixão da falta de castidade estiver escondida nas profundezas de nossas almas. Para encerrar esta sessão de nosso tratado, recordemos uma das palavras do apóstolo que ilustra ainda mais seu ensinamento sobre como adquirir autocontrole. Ele diz, abre aspas, segui a paz com todos os homens e a santidade sem a qual nenhum verá o Senhor. Fecha aspas. É claro que ele está falando sobre autocontrole a partir do que segue. Abre aspas. Para que não haja qualquer pessoa impura ou profana, como Esaú. Fecha aspas. Quanto mais celestial e angelical for o grau de santidade, mais pesados são os ataques dos inimigos aos quais está sujeito. Devemos, portanto, tentar alcançar não apenas corporalmente controle, mas também contrição de coração com frequentes orações de arrependimento, para que com o orvalho do Espírito Santo consigamos extinguir a fornalha da nossa carne, acesa diariamente pelo rei da Babilônia com o fole do desejo. Além disso, uma grande arma nos foi dada na forma de vigílias sagradas. Pois assim como a vigilância que mantemos nossas secas durante o dia nos trazem santidade à noite, assim, a vigília à noite traz pureza à alma durante o dia. A avareza. Nossa terceira luta é contra o demônio da avareza, um demônio claramente estranho à nossa natureza, que só consegue entrar em um monge porque lhe falta fé. As outras paixões, como a raiva e o desejo, parecem ser ocasionadas pelo corpo e, em certo sentido, implantado em nós ao nascer. Portanto, eles são conquistados somente depois de muito tempo. A doença da avareza, ao contrário, pode com a diligência e a atenção que sejam cortadas mais prontamente, porque a entrada vem de fora. Se negligenciado, no entanto, torna-se ainda mais difícil de se livrar e mais destrutiva do que as outras paixões, pois, segundo o apóstolo, é a raiz de todo o mal. Vejamos desta forma. O movimento ocorre nos órgãos sexuais não apenas de crianças pequenas, que ainda não podem distinguir entre o bem e o mal, mas também dos menores bebês ainda no seio da mãe. Este último, embora totalmente ignorantes do prazer sensual, manifestam, no entanto, tais movimentos naturais na carne. Da mesma forma, o poder incensário existe nos bebês, como podemos ver quando eles são estimulados contra qualquer um que os machuque. Eu digo isso não para acusar a natureza de ser a causa do pecado, Deus me livre. Mas para mostrar que o poder insensível e o desejo, mesmo que implantado no homem pelo Criador para um bom propósito, parece mudar por negligência de ser natural no corpo em algo que não é natural.
O movimento nos órgãos sexuais nos foi dado pelo Criador para a procriação e a continuação da espécie, não por falta de castidade. Enquanto o poder incensário foi plantado em nós para nossa salvação, então que poderíamos manifestá-lo contra a maldade, mas não para que pudéssemos agir como animais selvagens em relação aos nossos semelhantes. Mesmo que façamos mau uso dessas paixões, a própria natureza não é, portanto, pecaminosa, nem devemos culpar o Criador. O homem que dá uma faca a alguém para algum propósito necessário e útil não tem culpa se essa pessoa a usa para cometer assassinato. Isso foi dito para deixar claro que a avareza é uma paixão que se deriva, não de nossa natureza, mas apenas de um mau uso pervertido de nosso livre-arbítrio. Quando esta doença encontra a alma morna e sem fé no início do caminho ascético, sugere-nos várias razões aparentemente justificáveis e sensatas para reter algo do que nós possuímos. Ele evoca na mente de um monge uma imagem de uma longa velhice e doença corporal, e isso o convence que as necessidades da vida fornecidas pelo mosteiro são insuficientes para sustentar um homem saudável, muito menos um doente, que no mosteiro os doentes, em vez de receberem devida atenção, quase não são tratados. E isso a menos que ele tenha algum dinheiro escondido, ele terá uma morte miserável. Por fim, convence-o de que não poderá permanecer muito tempo no mosteiro por causa da carga de seu trabalho e o rigor do abade. Quando pensamentos como este seduziu sua mente com a ideia de esconder qualquer quantia, por mais insignificante que seja, ela o convence a aprender, sem que o abade saiba, algum artesanato, através do qual ele pode aumentar seus tesouros estimados. Então engana um monge miserável com expectativas secretas, fazendo-o imaginar o que ganhará com seu artesanato, e o conforto e segurança que daí advirão. Agora completamente entregue ao pensamento de engano, ele não percebe nenhuma das más paixões que o atacam. Sua fúria aparece quando sofre uma perda, sua melancolia e desânimo quando fica aquém do ganho que esperava. Assim como para outras pessoas a barriga é um deus, então para ele é o dinheiro. É por isso que o apóstolo, sabendo disso, chama a avareza não só de a raiz de todos os males, mas também de idolatria. Como é que esta doença pode perverter tanto um homem que ele acaba se tornando um idólatra? É porque ele agora corrige seu intelecto no amor, não de Deus, mas das imagens dos homens estampadas em ouro. Um monge obscurecido por tais pensamentos e lançado no caminho descendente não pode mais ser obediente. Ele é irritável e ressentido, e resmunga sobre cada tarefa. Ele responde, tendo perdido o senso de respeito, se comporta como um cavalo teimoso e incontrolável. Ele não está satisfeito com a ração diária de comida e reclama que não pode suportar tais condições para sempre. Ele diz que nenhuma presença de Deus, nem a possibilidade de sua própria salvação estão confinadas ao mosteiro, e conclui que ele perecerá se não o deixar. Ele está tão excitado e encorajado nesses pensamentos perversos por seus painéis secretos que ele até planeja deixar o mosteiro. Então ele responde com orgulho e aspereza, não importa o que lhe digam para fazer, e não presta atenção se vê algo no mosteiro que precisa ser consertado, considerando-se um estranho e forasteiro, encontrando falhas em tudo o que acontece. Então ele procura desculpas para ficar com raiva ou ferido, para que ele não pareça estar deixando o mosteiro levianamente sem motivo. Ele nem mesmo hesita em tentar fofoca e conversa fiada para seduzir alguém a sair com ele, desejando ter um cúmplice em seu pecado. Porque o monge avarento está tão entusiasmado com o desejo de riqueza privada que nunca será capaz de viver em paz em um mosteiro ou sob uma regra. Quando, como um lobo, o demônio arrebatou do redil e o separou do rebanho, ele se prepara para devorá-lo. Ele o coloca para trabalhar dia e noite em sua cela nas mesmas tarefas que ele reclamava de fazer em horários fixos no mosteiro. Mas o demônio não permite que ele mantenha as orações regulares, ou normas de jejum ou ordens de vigília. Tendo-o amarrado na loucura da avareza, ele o convence a dedicar todo o seu esforço ao seu artesanato. Existem 3 formas desta doença, todas as quais são igualmente condenadas pelas Sagradas Escrituras e pelo ensino dos pais. A primeira induz os pobres a adquirir e poupar os bens que lhes faltaram no mundo. A segunda obriga aqueles que renunciaram aos bens mundanos, oferecendo-os a Deus, a se arrependerem e a buscarem eles de novo. Uma terceira infecta o monge desde o início com falta de fé e ardor, impedindo assim o seu completo desapego das coisas mundanas, produzindo nele o medo da pobreza e a desconfiança na providência de Deus, e levando-o a quebrar as promessas que fez quando renunciou ao mundo. Exemplos dessas 3 formas de avareza são, como eu disse, condenados na Sagrada Escritura. Geazi queria adquirir propriedades que não possuía anteriormente, portanto, nunca recebeu a graça profética que seu professor queria deixar no lugar de uma herança.
Por causa da maldição do profeta, ele herdou doenças incuráveis e lepra em vez de uma bênção. E Judas, que desejava adquirir o dinheiro que antes abandonava no seguimento de Cristo, não só decaiu até trair o Mestre e perder o seu lugar no círculo dos apóstolos, ele também pôs fim à sua vida na carne por meio de uma morte violenta. Em terceiro lugar, Ananias e Safira foram condenados à morte pela palavra do apóstolo quando retiveram algo do que haviam adquirido. Novamente, em Deuteronômio, Moisés está indiretamente exortando aqueles que prometem renunciar ao mundo e que então retêm suas posses terrenas por causa do medo que vem da falta de fé, quando ele diz: se existe homem que é medroso e covarde, que ele não saia para a batalha, deixe-o voltar para sua casa. Poderia algo ser mais claro ou mais certo do que esse testemunho? Não deveríamos nós, que deixamos o mundo, aprender com esses exemplos a renunciá-lo completamente e neste estado sair para fazer a batalha? Não devemos desviar os outros da perfeição ensinada nos evangelhos e fazê-los covardes por causa de nosso próprio começo hesitante e fraco. Alguns, impelidos por seu próprio engano e avareza, distorcem o significado da declaração bíblica que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eles fazem o mesmo com palavras do Senhor quando ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, assim terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Eles julgam que é mais abençoado ter controle sobre a própria riqueza pessoal e dar dela para os necessitados, do que não possuir nada. Eles devem saber, porém, que ainda não renunciaram ao mundo nem atingiram a perfeição monástica enquanto se envergonham de aceitar por amor de Cristo a pobreza do apóstolo e prover a si mesmos e aos necessitados com o trabalho de suas mãos, pois somente assim cumprirão a profissão monástica e serão glorificados com o apóstolo. Tendo distribuído sua antiga riqueza, que combatam o bom combate com Paulo na fome e na sede, no frio e na nudez. Se o apóstolo tivesse pensado que a posse da antiga riqueza era mais necessário para a perfeição, ele não teria desprezado seu status oficial como cidadão romano. Nem os que estavam em Jerusalém teriam vendido suas casas e campos, e dado o dinheiro que receberam deles aos apóstolos, se tivessem sentido que os apóstolos consideravam mais bem-aventurados viver dos próprios bens do que do trabalho de alguém e das ofertas dos gentios. O apóstolo nos dá uma lição clara sobre este assunto. Ele próprio estava frequentemente acorrentado, na prisão ou em viagens cansativas, e assim era geralmente impedido de se sustentar com as próprias mãos. Se quisermos seguir o mandamento do Evangelho e a prática de toda a Igreja como foi fundada inicialmente sobre os apóstolos, não devemos seguir nossas próprias noções ou dar significados errados a coisas ditas corretamente. Devemos descartar os fracos de coração, a opinião infiel e recuperar o rigor do Evangelho. Assim poderemos seguir também os passos dos pais, aderindo disciplinada à vida monástica e renunciando verdadeiramente a este mundo. É bom recordar aqui as palavras de São Basílio, bispo de Cesareia da Capadócia. Ele é relatado uma vez por ter dito a um senador, que havia renunciado ao mundo de maneira tímida e mantinha alguns de seus interesses pessoais na fortuna. Abre aspas. Você perdeu o senador e não conseguiu fazer o monge. Fecha aspas. Devemos, portanto, fazer todos os esforços para eliminar de nossas almas esta raiz de todos os males, a avareza, na certeza de que se ficar a raiz brotarão os ramos livremente. Este desenraizamento é difícil de conseguir, a menos que vivamos em um mosteiro, pois em um mosteiro deixamos de nos preocupar sobre até mesmo as nossas necessidades mais básicas. Com o destino de Ananias e Safira em mente, devemos estremecer ao pensar de manter para nós mesmos qualquer coisa de nossas posses anteriores. Da mesma forma, assustados com o exemplo de Geazi que foi acometido de lepra incurável por causa de sua avareza, guardemo-nos de acumular dinheiro que não tínhamos enquanto no mundo. Finalmente, recordando a morte de Judas por enforcamento, tenhamos cuidado de não adquirir de novo nenhuma das coisas que já renunciamos. Em tudo isso devemos lembrar quão incerta é a hora de nossa morte, para que Nosso Senhor não venha inesperadamente, achando a nossa consciência suja de avareza. Diz-nos o que Deus diz ao homem rico no Evangelho. Abre aspas. Insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Quem então será o dono do que você armazenou? Fecha aspas. A raiva. Nem compartilharemos da sabedoria divina, embora sejamos considerados sábios por todos os homens, pois está escrito. Abre aspas. A raiva se aloja no seio dos tolos. Fecha aspas. Nem podemos discriminar nas decisões que afetam nossa salvação, mesmo que sejamos considerados por nossos semelhantes como tendo bom senso, pois está escrito que a ira destrói até os homens de bom senso.
nem seremos capazes de manter nossas vidas em retidão com um coração vigilante, pois está escrito: a raiva do homem não traz a justiça de Deus. Tampouco poderemos adquirir o decoro e a dignidade elogiado por todos, pois está escrito que o homem irado não é digno. Se, portanto, você deseja alcançar a perfeição e seguir corretamente o caminho espiritual, você deve se tornar um estranho a toda raiva e cólera pecaminosa. Ouça o que Paulo ordena. Abre aspas. Livrem-se de toda amargura, cólera, clamor, calúnia e toda malícia. Fecha aspas. Ao dizer tudo, ele não deixa nenhuma desculpa para considerar qualquer raiva como necessário ou razoável. Se você quer corrigir seu irmão quando ele está fazendo algo errado ou puni-lo, você deve tentar manter-se calmo. Caso contrário, você mesmo pode pegar a doença que está procurando curar e pode descobrir que as palavras do Evangelho agora se aplicam a você. Abre aspas. Médico, cura a ti mesmo, fecha aspas. Ou, abre aspas. Porque você olha para o cisco do pó no olho do teu irmão, e não reparaste na trave que está no teu próprio olho. Fecha aspas. Não importa o que a provoque, a raiva cega os olhos da alma, impedindo-a de ver o sol da justiça. Folhas, sejam de ouro ou chumbo, colocadas sobre os olhos, obstruem igualmente a visão, pois o valor do ouro não afeta a cegueira que produz. Da mesma forma, a raiva, seja razoável ou irracional, obstrui nossa visão espiritual. Nosso poder incensário pode ser usado de uma forma que está de acordo com a natureza somente quando voltado contra o nosso próprio poder. Pensamentos apaixonados ou autoindulgentes. Isso é o que o profeta nos ensina quando diz: fique com raiva e não pequeis, isto é, fique irado com suas próprias paixões e com seus pensamentos maliciosos, e não peque por realizar suas sugestões. O que se segue confirma claramente esta interpretação de ao deitar na cama, arrepender-se do que dizes no teu coração, isto é, quando pensamentos maliciosos entrarem no teu coração, expulsa-os com raiva, e em seguida, volte-se para a compulsão e o arrependimento, como se sua alma estivesse descansando em um leito de quietude. São Paulo concorda com isso quando cita esta passagem e depois acrescenta: para que não se ponha o sol sobre a vossa cólera e não deis lugar ao diabo, pelo qual significa: não coloque Cristo, o sol da justiça, em seus corações, irritando por meio de seu consentimento para os pensamentos ruins, permitindo assim que o diabo encontre espaço em você por causa da partida de Cristo. Deus falou deste sol nas palavras de seu profeta, onde disse: abre aspas. Mas sobre vos que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça com cura em suas asas. Fecha aspas. Se tomarmos o ditado de Paulo literalmente, não nos permite manter nossa raiva até o pôr do sol. O que diremos então daqueles que, pela dureza e fúria de seu estado passional, não apenas mantêm sua raiva até o pôr do sol deste dia, mas prolongá-la por muitos dias? Ou sobre outros que não expressar sua raiva, mas manter silêncio e aumentar o veneno de seu rancor para sua própria destruição? Eles são inconscientes de que devemos evitar a raiva não apenas no que fazemos, mas também em nossos pensamentos. Caso contrário, nosso intelecto será escurecido por nosso rancor, cortados da luz do conhecimento espiritual e discriminação, e privados da habitação do Espírito Santo. É por isso que o Senhor nos manda deixar nossa oferta diante do altar e nos reconciliar com nosso irmão, porque a nossa oferta não será aceitável enquanto a raiva e o rancor forem reprimidos entre nós. O apóstolo nos ensina a mesma coisa quando nos diz para orar sem cessar e para orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem cólera e sem discussão. Ficamos assim com a escolha de nunca orar, portanto, de desobedecer ao mandamento do apóstolo, ou de tentar sinceramente cumprir seu mandamento rezando sem raiva nem rancor. Muitas vezes somos indiferentes aos nossos irmãos que estão angustiados ou chateados, alegando que eles estão neste estado sem culpa nossa. O doutor das almas, porém, querendo arrancar do coração as desculpas da alma, diz-nos deixar nosso presente e nos reconciliar não apenas se por acaso estivermos chateados com nosso irmão, mas também se ele estiver chateado conosco, seja justa ou injustamente. Somente quando tivermos curado a brecha por meio de nosso pedido de desculpas, devemos oferecer nosso presente. Podemos encontrar o mesmo ensinamento no Antigo Testamento também. Como se estivesse de pleno acordo com os evangelhos, diz: abre aspas. Não odeie seu irmão em seu coração. Fecha aspas. E também aqui. Abre aspas. O caminho dos rancorosos conduz à morte. Fecha aspas. Essas passagens, então, não apenas proíbem a raiva no que fazemos, mas também o pensamento raivoso.
Se, portanto, devemos seguir as leis divinas, devemos lutar com todas as nossas forças contra o demônio da raiva e contra a doença que se esconde dentro de nós. Quando estamos zangados com os outros, não devemos buscar a solidão sob a alegação de que ali, pelo menos, ninguém provocará nos irritar, e que na solidão a virtude da longanimidade pode ser facilmente adquirida. Nosso desejo de deixar nossos irmãos é por causa do nosso orgulho, e porque não queremos nos culpar e atribuir a nossa própria frouxidão à causa de nossa indisciplina. Enquanto atribuirmos as causas de nossas fraquezas a outros, não poderemos atingir a perfeição na longanimidade. A autorreforma e a paz não são alcançadas através da paciência que os outros nos mostram, mas através da nossa longanimidade para com o próximo. Quando tentamos escapar da luta pela longanimidade, retirando-nos para a solidão, aquelas paixões não curadas que levamos conosco ficam apenas escondidas, não apagadas. Pois, a menos que nossas paixões sejam primeiro purgadas, a solidão e o afastamento do mundo não apenas os alimentam, mas também os mantêm ocultos, não nos permitindo mais perceber que paixão é essa que nos escraviza. Ao contrário, eles nos impõem uma ilusão de virtude e nos persuadem a acreditar que alcançamos a longanimidade e a humildade, porque não há ninguém presente para nos provocar e testar. Mas assim que algo acontece que nos desperta e nos desafia, nossas paixões ocultas e anteriormente despercebidas irrompem imediatamente como cavalos descontrolados que há muito não se exercitam e ociosos, arrastando seu motorista ainda mais violenta e descontroladamente para a destruição. Nossas paixões ficam mais ferozes quando deixadas ociosas por falta de contato com outras pessoas. Mesmo aquela sombra de paciência e longanimidade que pensávamos possuir enquanto nós misturados com nossos irmãos está perdida em nosso isolamento por não ser exercitado. Criaturas venenosas que vivem silenciosamente em suas tocas no deserto exibem sua fúria apenas quando detectam alguém se aproximando, e também cheios de paixão, os homens, que vivem quietos não por causa de sua disposição virtuosa, mas por causa de sua solidão, cospem seu veneno sempre que alguém se aproxima e os provoca. É por isso que aqueles que buscam a perfeita gentileza devem fazer de todo o esforço para evitar a raiva não só dos homens, mas também dos animais e até mesmo dos objetos inanimados. Lembro-me de como, quando vivia no deserto, ficava zangado com os juncos porque eram muito grossos ou muito magros, ou com um pedaço de madeira, quando quis cortá-lo rapidamente e não consegui, ou com uma pederneira, quando estava com pressa de acender uma fogueira e a faísca não via. Tão abrangente era minha raiva que era despertada até mesmo contra seres inanimados. Se, então, desejamos receber a bênção do Senhor, devemos conter não apenas a expressão externa de raiva, mas também pensamentos raivosos. Mais benéfico do que controlar nossa língua em um momento de raiva e abster-se de palavras de raiva é purificar nosso coração do rancor e não alimentar pensamentos maliciosos contra nossos irmãos. O Evangelho nos ensina a cortar as raízes de nossos pecados e não apenas seus frutos. Quando tivermos desenterrado a raiz da raiva em nosso coração, não agiremos mais com ódio ou inveja. Quem odeia seu irmão é assassino, pois ele mata ele com ódio em sua mente. O sangue de um homem morto à espada pode ser visto pelos homens, mas o sangue derramado pelo ódio na mente é visto por Deus, que recompensa cada homem com uma punição ou uma coroa não apenas por seus atos, mas também por seus pensamentos e intenções. Como o próprio Deus diz através do profeta, eis que venho para recompensá-los de acordo com suas ações e seus pensamentos, e o apóstolo diz, e os seus pensamentos os acusam ou os desculpam no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. O Senhor Ele mesmo nos ensina a deixar de lado toda a raiva quando diz, que quem se irar contra seu irmão estará em perigo de julgamento. Este é o texto dos melhores manuscritos, pois é claro a partir do propósito da escritura neste contexto que as palavras sem causa foram adicionadas posteriormente. A intenção do Senhor é que removamos a raiz da raiva, sua faísca, por assim dizer, de qualquer maneira que pudermos, e não guardar um único pretexto para a raiva em nossos corações. Caso contrário, seremos levados à raiva inicialmente pelo que parece ser um bom motivo e depois descobriremos que nosso incensário pode estar totalmente fora de controle. A cura final para esta doença é perceber que não devemos ficar com raiva por qualquer motivo, seja justo ou injusto. Quando o demônio da raiva obscurece nossa mente, ficamos sem a luz do discernimento, nem a certeza do julgamento verdadeiro, nem a orientação da retidão, e nossa alma não pode se tornar o templo do Espírito Santo.
Finalmente, devemos sempre ter em mente nossa ignorância da hora de nossa morte, guardando-nos da raiva e reconhecendo que nem o autocontrole, nem a renúncia a todas as coisas materiais, nem jejuns e vigílias, são de algum benefício se formos condenados no último julgamento, porque somos escravos da raiva e do ódio. O desânimo. Nossa quinta luta é contra o demônio do abatimento, que obscurece a capacidade da alma para a contemplação espiritual e o afasta de todas as boas obras. Quando este demônio malicioso se apodera de nossa alma e a escurece completamente, ele impede de orar com alegria, de ler a Sagrada Escritura com proveito e perseverança, e de ser mansos e compassivos para com nossos irmãos. Ele instila um ódio por todo tipo de trabalho e até mesmo pela profissão monástica em si, minando todas as resoluções salutares da alma, enfraquecendo sua persistência e constância. Ele a deixa sem sentido e paralisado, amarrado e preso por seus pensamentos desesperados. Se nosso propósito é travar a luta espiritual e derrotar, com a ajuda de Deus, os demônios da malícia, devemos tomar todo cuidado para guardar nosso coração do demônio do desânimo. Assim como a traça devora a roupa e o verme devora a madeira, assim o desânimo devora a alma de um homem. Isso o convence a evitar todo encontro útil e o impede de aceitar conselhos de seus verdadeiros amigos. Apoderando-se de toda a alma, enche-a de amargura e apatia. Então sugere à alma que devemos nos afastar das outras pessoas, pois elas são a causa de sua agitação. Não permite que a alma entenda que sua doença não vem de fora, mas está escondido dentro, só se manifestando quando as tentações atacam a alma por causa de nossos esforços ascéticos. Um homem pode ser prejudicado por outro apenas pelas causas das paixões que estão dentro dele. É para essa razão pela qual Deus, o Criador de tudo e o Doutor das almas dos homens, o único que tem conhecimento preciso das feridas da alma, não nos diz para abandonar a companhia dos homens. Ele nos diz para erradicar as causas do mal dentro de nós e reconhecer que a saúde da alma não é alcançada por um homem se separar de seus semelhantes, mas por viver a vida ascética na companhia de homens santos. Quando abandonamos nossos irmãos por algum motivo aparentemente bom, não erradicamos os motivos para desânimo, mas apenas trocamos, pois a doença que está escondida dentro de nós se manifestará novamente em outras circunstâncias. Assim fica claro que toda a nossa luta é contra as paixões internas. Uma vez que estes tenham sido extirpados de nosso coração pela graça e ajuda de Deus, seremos prontamente capazes de viver não apenas com outros homens, mas também com animais selvagens. Jó confirma isso quando diz, abre aspas, e os animais do campo estarão em paz com você. Fecha aspas. Mas primeiro devemos lutar com o demônio de desânimo que lança a alma em desespero. Devemos expulsá-lo de nosso coração. Foi esse demônio que não permitiu Caim de se arrepender depois de ter matado seu irmão, ou Judas depois de ter traído seu mestre. A única forma de desânimo que devemos cultivar é a tristeza que acompanha o arrependimento do pecado e é acompanhada pela esperança em Deus. Esta tristeza piedosa alimenta a alma através da esperança gerada pelo arrependimento, e é misturado com alegria. Por isso nos torna obedientes e ávidos por toda boa obra, acessíveis, humildes, mansos, tolerantes e pacientes em suportar todo o sofrimento ou tribulação que Deus pode nos enviar. A posse dessas qualidades mostra que um homem desfruta dos frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, domínio próprio. Mas do outro tipo de desânimo, conhecemos os frutos do espírito maligno: apatia, impaciência, raiva, ódio, contenda, desespero, lentidão na oração. Portanto, devemos evitar esta segunda forma de desânimo, como faríamos com a falta de castidade, a avareza, a raiva e o resto das paixões. Pode ser curado pela oração, esperança em Deus, a meditação nas Sagradas Escrituras e a convivência com pessoas piedosas. A apatia. Nossa sexta luta é contra o demônio da apatia, que trabalha lado a lado com o demônio do abatimento. Esse é um demônio duro e terrível, sempre atacando o monge, caindo sobre ele na hora sexta, isto é, ao meio-dia, fazendo afrouxamento e queda do medo, inspirando-o com ódio por seu mosteiro, seus companheiros monges, por trabalho de qualquer tipo, e até mesmo para a leitura da Sagrada Escritura. Ele sugere a um monge que ele deve ir para outro lugar e que, se não o fizer, todo o seu esforço e tempo será perdido. Além de tudo isso, o laço produz nele por volta da sexta hora uma fome como a que ele normalmente não teria depois de jejuar por 3 dias, ou depois de uma longa jornada, ou do trabalho mais pesado.
Então faz ele pensar que não será capaz de se livrar dessa doença grave, exceto saindo com frequência para visitar seus irmãos, ostensivamente para ajudá-los e cuidar deles se não estiverem bem. Quando ele não pode desviá-lo nesta maneira, ele o coloca no sono mais profundo. Em suma, seus ataques tornam-se mais fortes e violentos, e ele não pode ser derrotado exceto pela oração, evitando palavras inúteis, estudando as sagradas escrituras e através da paciência diante da tentação. Se ele encontrar um monge desprotegido por essas armas, ele o derruba com suas flechas, tornando-o um andarilho rebelde e preguiçoso, que vagueia ociosamente de mosteiro em mosteiro, pensando apenas de onde ele pode conseguir algo para comer e beber. A mente de alguém afetado pela apatia está cheia de nada além de vã distração. Por fim, ele é enredado nas coisas mundanas e gradualmente se torna tão gravemente apanhado neles que ele abandona completamente a vida monástica. O apóstolo, que sabe que esta doença é realmente grave e deseja erradicá-la de nossa alma, indica as suas causas principais e diz: abre aspas. Agora nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que retireis afastai-vos de todo irmão que vive de maneira desregrada e não segundo a tradição que tendes recebido de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem nos imitar, pois nós mesmos não nos comportamos de maneira indisciplinada quando entre vós, nem comemos o pão de qualquer homem como um presente gratuito, mas nós trabalhamos arduamente noite e dia, para que não sejamos um fardo para nenhum de vocês. Não porque não tenhamos direito, mas para dar-lhes um exemplo a imitar. Pois mesmo quando estávamos com você, demos a você instruções para que, se alguém se recusar a trabalhar, não deve ter nada para comer. Pois ouvimos que há alguns entre vocês que vivem de maneira indisciplinada, não trabalhando em tudo, mas simplesmente sendo intrometidos. Agora nós instruímos essas pessoas e as exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo a trabalhar quietamente e a comer o seu próprio pão. Fecha aspas. Devemos notar quão claramente o apóstolo descreve as causas da apatia. Aqueles que não trabalham, ele chama de indisciplinados, expressando uma multiplicidade de faltas nesta única palavra. Para o homem indisciplinado, falta de reverência, impulsivo no falar, rápido para abusar, e assim impróprio para a quietude. Ele é um escravo da apatia. Você deve perceber que ele atacará ainda mais severamente porque você abandonou o seu posto, a menos que de agora em diante você se esforça para subjugá-lo através da paciência, oração e trabalho manual. Sobre autoestima. Nossa sétima luta é contra o demônio da autoestima, uma paixão multiforme e sutil que não é prontamente percebida até mesmo pela pessoa a quem ela tenta. As provocações das outras paixões são mais evidentes e é, portanto, um pouco mais fácil lutar contra eles, pois a alma reconhece seu inimigo e pode repeli-lo imediatamente por refutação e pela oração. O vício da autoestima, porém, é difícil de combater, porque tem muitas formas e aparece em todas as nossas atividades, na nossa maneira de falar, no que dizemos e nos nossos silêncios, no trabalho, nas vigílias e jejuar, em oração e leitura, em quietude e longanimidade. Através de tudo isso, procura derrubar o soldado de Cristo. Quando não consegue seduzir um homem com roupas extravagantes, tenta seduzi-lo por meio de roupas surradas. Quando não pode lisonjeá-lo com honra, infla-o fazendo suportar o que parece ser desonra. Quando não pode convencê-lo a se sentir orgulhoso de sua demonstração de eloquência, ela o seduz através do silêncio a pensar que ele alcançou a quietude. Quando não consegue insuflá-lo com o pensamento de sua mesa luxuosa, ela o atrai a jejuar por causa do elogio. Resumindo, toda a tarefa, toda a atividade dá a esse demônio malicioso uma chance de batalha. Ele até nos leva a imaginar que nós somos sacerdotes. Lembro-me de um certo ancião que, enquanto eu estava em Sketis, foi visitar um irmão em sua cela. Quando aproximou-se de sua porta, ouviu-o falar lá dentro. Pensando que estava estudando as escrituras, ficou do lado de fora ouvindo, apenas para perceber que a autoestima havia levado o homem à loucura e que ele estava se ordenando diácono e dispensando os catecúmenos. Quando o ancião ouviu isso, empurrou a porta e entrou. O irmão veio cumprimentá-lo, curvou-se como de costume e perguntou-lhe se ele estava parado na porta há muito tempo. O ancião respondeu com um sorriso, dizendo, abre aspas, cheguei há pouco, quando você estava terminando a despedida dos catecúmenos. Fecha aspas. Quando o irmão ouviu isso, ele caiu aos pés do ancião e implorou que orasse por ele para que ele fosse livre desta ilusão. Lembrei-me desse incidente porque quero mostrar a que profundidade de estupidez esse demônio pode trazer a nós.
A pessoa que deseja se engajar totalmente no combate espiritual e ganhar a coroa da justiça deve tentar de todas as formas meios para vencer esta besta que assume formas tão variadas. Ele deve sempre ter em mente as palavras de Davi. Abre aspas. O Senhor espalhou os ossos daqueles que agradam aos homens. Fecha aspas. Ele não deve fazer nada com vista a ser elogiado por outras pessoas, mas deve buscar apenas a recompensa de Deus, sempre rejeitando os pensamentos de autoelogio que entrarem em seu coração, e sempre se considerando como nada diante de Deus. Assim ele será libertado, com a ajuda de Deus, do demônio da autoestima. O orgulho. Nossa oitava luta é contra o demônio do orgulho, um demônio muito sinistro, mais feroz do que todos os que foram discutidos até agora. Ele ataca o perfeito acima de tudo e procura destruir aqueles que subiram quase às alturas de santidade. Assim como uma praga mortal destrói não apenas um membro do corpo, mas todo ele, assim o orgulho corrompe toda a alma, não apenas parte dela. Cada uma das outras paixões que perturbam a alma ataca e tenta superar a única virtude que se opõe a ela e, portanto, escurece e perturba a alma apenas parcialmente. Mas a paixão do orgulho escurece a alma completamente e leva à sua queda total. Para entender melhor o que isso significa, devemos examinar o problema da seguinte maneira. A gula tenta destruir o autocontrole, falta de castidade, moderação, avareza, pobreza voluntária, raiva, gentileza, e a outras formas de vício, suas virtudes correspondentes. Mas quando o vício do orgulho se tornou mestre de nossa alma miserável, ele age como um tirano severo que ganhou o controle de uma grande cidade e a destrói completamente, arrasando ao máximo suas fundações. O anjo que caiu do céu por causa de seu orgulho dá testemunho disso. Ele foi criado por Deus e adornado com todas as virtudes e toda a sabedoria, mas ele não quis atribuir isso à graça do Senhor. Ele atribuiu à sua própria natureza e, como resultado, considerou-se igual a Deus. O profeta repreende esta afirmação quando ele diz: Você disse em seu coração, eu me sentarei em uma alta montanha, colocarei meu trono nas nuvens e serei como o mais alto. No entanto, você é um homem, e não Deus. E novamente, outro profeta diz: Porque você se gaba de sua maldade, ó homem poderoso. Como estamos cientes disso, devemos sentir medo e proteger nossos corações com extremo cuidado do espírito mortal de orgulho. Quando tivermos alcançado algum grau de santidade, devemos sempre repetir para nós mesmos as palavras do apóstolo: Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo, bem como o que foi dito pelo Senhor: Sem mim nada podeis fazer. Devemos também ter em mente o que o profeta disse: a menos que o Senhor edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. E finalmente, não depende da vontade do homem o esforço, mas da misericórdia de Deus. Mesmo que alguém seja diligente, sério e resoluto, não pode, enquanto estiver ligado à carne e ao sangue, aproximar-se da perfeição, exceto pela misericórdia e graça de Cristo. O próprio Tiago diz que toda boa dádiva vem do alto, enquanto o apóstolo Paulo pergunta: o que você tem que não recebeu? Agora, se você recebeu, por que você se gaba, como se não o tivesse recebido? Que direito, então, tem o homem de se orgulhar como se pudesse alcançar a perfeição através de seus próprios esforços? O ladrão que recebeu o reino dos céus, embora não como recompensa da virtude, é uma verdadeira testemunha do fato de que a salvação é nossa através da graça e misericórdia de Deus. Todos os nossos santos pais sabiam disso e todos de comum acordo ensinam que a perfeição na santidade só pode ser alcançada através da humildade. A humildade, por sua vez, só pode ser alcançada através da fé, o temor de Deus, a mansidão e o abandono de todos os bens. É por meio deles que alcançamos o amor perfeito, pela graça e compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória por todos os séculos. Amém.